Bem-vinda! Eu sou a Amanda Bimbati E eu sou a Sara Pinheiro. e hoje o nosso episódio do Natural Pod é um pouquinho diferente. Hoje a gente tem uma convidada, a Michele Minella. A Mi é herbalista e especialista em ervas, principalmente as ervas para o nosso feminino. Já conversei bastante com a Mi sobre isso lá no meu perfil. E agora a gente está aqui para ter uma conversa sobre como que as plantas podem ajudar na nossa saúde. Mi, conta um pouquinho pra gente como que você começou o trabalho com as plantas. Olá, meninas. Olá, Sara. Olá, Amanda. Então, a minha história com as plantas já é bem antiga. Eu sempre me interessei, sempre gostei, sempre tive uma conexão muito legal com as plantas. E foi durante o período que eu passei em casa, depois que eu decidi ter meu filho, decidi engravidar e decidi que não trabalharia. Fiquei em casa e comecei a estudar mais sobre as plantas e as pessoas começaram a chegar até mim pedindo, sabiam que eu gostava, sabiam que eu entendia um pouco, começaram a chegar até mim. Eu fazia almofadas terapêuticas, eu faço ainda, né, almofadas terapêuticas, mas eu fazia para os conhecidos, sabe? Eu fazia para dar de presente e tudo mais. E as pessoas começaram a pedir. E aí que eu colocava um mix de ervas, mas aquilo me incomodava porque era igual para todo mundo, sabe? E eu sei que nós somos universos totalmente diferentes, cada pessoa é um universo. E aí que eu comecei a estudar mais profundamente sobre a energia das plantas, sobre como elas agem no nosso campo emocional, no nosso campo energético. E aí surgiu a Gaia. Surgiu a Gaia e estamos aí. Fala um pouquinho para quem não sabe como é que são as almofadas terapêuticas. Então, as almofadas funcionam da seguinte forma. Como se fosse um travesseirinho. Dentro dela vão grãozinhos, são um mix de sementes, que eu desenvolvi a partir de testes, porque tem pessoas que fazem com arroz, tem pessoas que fazem com trigo, e eu fui montando o meu mix com a proporção certa de cada sementinha para manter uma temperatura mais agradável por mais tempo. E as plantinhas também, desidratadas, que vão junto. Então, a pessoa tá com uma dor, tá com desconforto, ela esquenta, pode esquentar no micro-ondas, ou tem outras formas de esquentar também, e coloca naquele local da dor. Então, primeiro, né, o que eu comecei a trabalhar era para cólica de bebê, né? Que o pessoal conhece mais essas almofadinhas para cólica de bebê, realmente. E aí depois começaram as outras, né? As outras demandas, e eu fui adaptando, fazendo novos tamanhos e tudo mais. Mi, e como que você vê as plantas, né, a energia das plantas e o cuidado com as plantas em relação à nossa saúde? Como que as plantas podem ajudar a gente? Então, eu falo que as plantas são seres muito especiais. As plantas, elas vibram em frequências diferentes. Cada planta vibra em uma frequência diferente, cada planta tem um campo energético diferente. Assim como nós, tudo no universo é energia, né? Nós somos energia condensada. Nós vibramos também em campos energéticos. Em frequências diferentes de acordo com o nosso humor, de acordo com o nosso estado de espírito, né? O nosso emocional. E as plantas, elas têm o poder de harmonizar o nosso campo eletromagnético, o nosso campo energético, doando a energia que elas têm. Então, quando a gente entra em contato com uma planta, a gente entra em contato com esse campo energético dela. E ela doa a sua energia, fazendo com que nós entremos em equilíbrio novamente. E é um trabalho de doação maravilhoso. As plantas são seres assim sensacionais, tanto que eu falo sempre que para cada sentimento há uma planta como medicamento, sabe? E eu acho lindo isso, essa doação, sabe? É um universo muito perfeito, sabe? Essa troca, né? Fala um pouquinho para gente de quais formas isso pode acontecer
você falou um pouquinho da almofada terapêutica, e aí tem outras formas que a gente pode fazer essa troca com as plantas, né? Então, quando a gente fala em reconexão com a natureza, que é uma frase que eu uso no final de todos os meus posts, que a cura está na reconexão com a natureza. Reconecte-se. Quando a gente fala em reconexão com a natureza, as pessoas pensam que a gente precisa estar numa floresta, no meio do mato, numa cachoeira. E não. Qualquer contato que a gente tenha com as plantas, qualquer forma de uso que a gente faça, a gente já consegue entrar em contato com essa energia das plantas. Então, pode ser um chá, um momento que você tem para você, sentar, apreciar uma xícara de chá, entender a energia daquela planta. Pode ser um banho de ervas, que é uma forma que eu gosto muito de utilizar as plantas, muito mesmo, que é uma forma que traz um resultado muito rápido, sabe? É muito rápido. Quando você chega em casa muito cansado, muito estressado, quando você chega sem forças e você prepara um banho de ervas, é revigorante, assim, mas é imediato. Então, é uma forma que eu gosto muito de utilizar. Pode ser na forma de uma tintura, que é, né, um extrato das plantas feito com álcool, né? A gente extrai as propriedades das plantas com álcool. Pode ser na forma de uma compressa, tanto seca, como é o caso da almofada terapêutica, quanto uma compressa molhada, que você utiliza a planta macerada mesmo para colocar no seu corpo. Nossa, ou simplesmente você cuidar de uma plantinha, sabe? Você tem uma plantinha, tem no quintal, num vasinho, se você mora em apartamento, não precisa ser uma planta na terra, pode ser um vasinho. Só o fato de você cuidar daquela planta, entender o que ela está precisando naquele momento, se ela precisa de um adubo, se ela precisa de um vaso maior. Entrar em contato com a planta já faz muita diferença para o nosso campo energético. E Mi, é interessante também, né? Eu gosto bastante de pensar quando eu tenho algum mal-estar físico, que muitas vezes, né, essa forma, né, do mal-estar vir e trazer isso pode não ser só físico, né? Pode ser algo emocional que está se manifestando ali no meu corpo através de uma dor física, por exemplo. E nisso as plantas podem ajudar a gente também, não é mesmo? Ajudam demais, demais. Como eu falei, eu gosto muito dessa parte energética, né? Desse mundo das frequências energéticas. Sempre que a gente tem algum desequilíbrio emocional, energético, e se a gente não está acostumado a prestar atenção e identificar os sinais do que a gente está sentindo, se a gente vive no automático, por exemplo, a gente não consegue perceber que há aquele desequilíbrio. E não percebendo esse desequilíbrio, o nosso corpo fala assim: olha, presta atenção, tá acontecendo alguma coisa aqui dentro, não tá legal, a gente tem que voltar para o nosso equilíbrio. E aí o que o nosso corpo faz? Ele vai transformar isso em uma dor ou um desconforto para você prestar atenção naquilo. E as plantas, elas vão agir exatamente ali, antes que se manifestem no seu corpo físico. Então, antes de você sentir a dor, antes de você somatizar isso, se você entra em contato com as plantas e há essa troca energética, e você entra em equilíbrio, a doença demora mais a chegar, entendeu? Se chegar. Só de ter uma planta no ambiente já faz a diferença, né? Parece que o ambiente fica mais leve, né? Já tiveram essa sensação de entrar num ambiente com plantas e ambiente que eu digo é um cômodo da casa mesmo, ou você trazer uma plantinha para sua casa e você sentir que o ambiente fica diferente, né? É sensacional. Ô Mi, e você tem alguma indicação, assim, por exemplo, né? Eu gosto de usar bastante as ervas para me ajudar com as minhas questões do feminino mesmo, né? Para me reconectar com o meu corpo. Então, dependendo das fases do meu ciclo, usar algumas ervas específicas para cada momento. Você teria alguma recomendação, assim, para passar para a gente? Então, existem, para quem não sabe, né? Existem plantas que vibram numa energia, numa frequência
feminina e plantas que vibram numa frequência masculina, porque tudo no universo é dual. O que está em cima está embaixo, o que tem o claro e tem o escuro. Então, para as mulheres, não que a gente não possa e não deva utilizar plantas que tenham essa energia masculina, a gente precisa, porque nós temos essa energia dentro da gente também. Mas é muito interessante para as mulheres entrarem em contato com plantas que tenham essa energia, que vibrem nessa energia feminina, né? Que tenham essa força do sagrado feminino. E uma planta que eu acho que todas as mulheres deveriam ter em casa, todas, é a camomila. E ela é tão simples, é uma planta que é tão comum, que é de tão fácil acesso, né? E a camomila, ela é uma planta, eu falo que ela é uma mãe, porque ela acolhe quando você tá triste, quando você tá sem forças, quando você tá cansada. A camomila dá aquele abraço, aquele aconchego, te pega no colo e trabalha tudo aquilo que a gente fica remoendo, sabe? Medos, angústias, raiva, sentimentos mais densos que podem fazer com que chegue uma doença, né? Se a gente não trabalhar isso, vai inevitavelmente se transformar num desconforto físico. A camomila já trabalha isso. Então, se eu pudesse escolher uma planta para todas as mulheres terem acesso e terem em casa, seria a camomila, com certeza. Ai, minha favorita. Já adorei que eu estou no caminho certo. E foi muito intuitivo, né? Às vezes a gente acaba indo no intuitivo por um caminho que é exatamente aquilo que a gente precisa, né? A mulher é muito intuitiva. Só que às vezes a gente não se dá conta e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, que sabe, imaginação. Mas se a gente conseguisse prestar atenção nas coisas que a gente sente e acreditar na nossa intuição, a gente consegue fazer muita coisa. Porque é da nossa natureza, né? Eu também adoro a camomila. Só acho importante trazer aqui também que não é muito legal a gente comprar aquela camomila de saquinho do supermercado, né? Porque é cheio de coisas ali dentro, aromatizante, e não é bem a plantinha que está ali dentro do saquinho. Então, quando a gente puder, preferir sempre pela erva seca, né? Comprada a granel, ou então ter a nossa plantinha, quem sabe, né? Ter a camomila em casa. E eu acho que a erva seca ainda te dá essa oportunidade desse contato diferente, né? Até que a Michelle falou, tipo, eu gosto de guardar a minha num pote de vidro, porque eu acho que conserva melhor. E aí você tocar nessa erva, você ver a florzinha ali, né? E sentir o cheiro na hora que você vai separar para colocar e para preparar o chá. Tudo isso já faz parte desse contato e já cria um ritual mesmo para, no fim das contas, você beber o chá, né? Então, acho que complementa, né? E sabe, Sara, que essa questão de ritualizar os nossos momentos, sejam eles com as plantas ou não, é super importante. Porque não é como a Amanda falou em off, né? Não é tomar um simples chazinho ali na correria, você parava tomar um chá e manda para dentro. Quando você se propõe a tirar um momento do seu dia para entrar em contato realmente com a planta, então, desde o preparo do chá, sabe? Você pegar na planta, você sentir a energia dela, parar aquele momento só para isso. E a cada gole que você vai tomando, você sentindo as suas células se enchendo daquela energia, faz muita diferença. Então, a ritualização faz diferença sim. E se você que está escutando nunca experimentou, faça esse teste, porque é realmente muito significativo que você sente quando você para escutar o que aquela planta tem para te dizer, sabe? São os pequenos rituais diários, né, que fazem toda a diferença no final, assim, quando a gente olha para trás e vê, nossa, o que faz, né, de diferente, de importante a gente ter esses pequenos momentinhos, né, poucos momentinhos para a gente, mas um banho, né, com a planta, ou um chazinho,
Ou até um escaldapés, que eu adoro, Mi, vou confessar que eu adoro também o escaldapés, uma delícia. Vaporização uterina. Também, e aí chegar nesse, né, nesse próximo passo, que eu acredito que a vaporização já é um passo além do que o convencional, né? Pelo menos aqui para a nossa realidade brasileira. E é um momento de conexão super mágico, super intenso, né? Fazer uma vaporização, por exemplo. E tem várias plantas que nos ajudam muito nessa reconexão também, né? Aos pouquinhos a gente vai botando consciência nas coisas que estão no automático, né? Que é o preparo de um chazinho ali da tarde. Vai trazendo essa consciência, vai ritualizando para ir chegar no mais intencional, né? Que é o banho de ervas, que é o escaldapés e a vaporização, que é como se fosse rituais mais intencionais, mais específicos e conscientes, né? E é um pensar, assim, também é uma mudança de consciência. Eu acredito que é uma mudança de consciência em pensar na nossa saúde, quando a gente se reconecta, assim, com as plantas, com a energia delas, um pensar de uma forma diferente. Não quando está doente, já com dor, já sentindo mal, ir lá e tentar pegar alguma coisa que cure essa dor, mas sim ter essa consciência de que se a gente tiver essa proximidade, essa reconexão, esse cuidado com a nossa saúde de forma integral mesmo, né? De forma preventiva, isso pode trazer inúmeros benefícios de não ter dores, desde não ter dores, até realmente prevenir problemas mais sérios de saúde. Exatamente. As plantas, elas proporcionam que a gente fique em equilíbrio, né? Proporcionam um equilíbrio para a nossa saúde. Então, é muito sensato e é muito fácil se a gente utilizar as plantas para manter esse equilíbrio e não para tratar apenas. E é uma coisa que está muito acessível, né? É fácil você entrar em contato com uma planta, comprar uma plantinha. Todas as cidades hoje têm, né? Casas de produtos naturais que vendem plantas a granel. Então, você manter o hábito de tomar pelo menos uma xícara de chá todo dia faz diferença. Porque as plantas são riquíssimas em compostos, né? Em compostos químicos, em princípios ativos que bom, todo medicamento foi pensado a partir de um composto que está presente nas plantas, seja ele qual for. Então, se a gente pensar que dali saiu o nosso remédio, por que não utilizar essas plantas antes que a doença chegue? Então, o fato de eu tomar um chá todo dia, por exemplo, vamos falar a nível medicinal agora, a nível, né, fisiológico, eu posso prevenir uma diabetes, uma arteriosclerose, diminuir colesterol ou manter o colesterol em níveis adequados, né? Manter a minha circulação em dia, por exemplo. E uma coisa que é bem importante, eu digo assim, nos dias de hoje, tanto pelo nosso estilo de vida, pela forma como nós nos alimentamos, é a questão do poder antioxidante das plantas, né? Então, as plantas, elas conseguem fazer com que os radicais livres, que são as moléculas que envelhecem as nossas células, sejam inativados, mantendo a nossa saúde por mais tempo, diminuindo o envelhecimento dessas células, sabe? E também eliminando as toxinas que a gente ingere, né? Então, a gente ingere industrializados, refrigerante, ou seja lá, excesso de açúcar, de farinhas, e o nosso corpo vai ficando sobrecarregado, né? E a gente vai acumulando essas toxinas que vão fazer diferença lá na frente, que vão fazer com que o nosso corpo não funcione direito. E se a gente ingere, vou falar do chá, né? Mas pode ser outras formas, mas se eu tenho o hábito de ingerir um chazinho todo dia, já que tenha propriedades que vão me ajudar nisso,
o meu organismo vai se mantendo em equilíbrio. E as coisas ficam mais fáceis, né? De manter a saúde em dia. E até também em desafios grandes emocionais, né, Mi? Por exemplo, o tanto de pessoas, né, que hoje em dia tem ansiedade, depressão. Eu mesma senti uma melhora muito significativa em relação à ansiedade, a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com as plantas, a tomar os meus chazinhos também, a ter plantinha dentro de casa, como a Sara falou, que muda o ambiente mesmo, a energia do ambiente, até parece que o ar fica mais leve, mais fresco. E eu senti muito forte isso, da minha ansiedade diminuir. E, e eu vejo tantos benefícios assim com as plantas que é difícil até falar sobre eles, né? Porque são tantos que eu vejo isso como algo integral mesmo, sabe? Em relação à saúde, em relação a bem-estar, em relação ao nosso emocional, tudo interligado. É a sensibilidade da gente entender o que é a saúde plena, né? Porque como a Michelle falou lá no começo, o nosso corpo vai dando pequenos sinais e a gente ignora. Então, quando a gente está atropelado na rotina do dia a dia, a gente vai ignorando esses pequenos sinais até que vem uma doença, né? E aí eu estou falando de uma doença que pode ser até uma gripe, sei lá, alguma coisa simples do dia a dia, uma dor de barriga, um desequilíbrio simples do dia a dia, que com certeza vieram alguns sinais antes e a gente não conseguiu ler. Então, eu tenho a sensação de que quando a gente consegue ter a sensibilidade de ler esses pequenos sinais, a gente consegue prevenir que alguma coisa aconteça. E às vezes a gente não dá valor na prevenção, porque a doença não aconteceu. Então a gente dá muito mais valor para alguma coisa que reverte alguma coisa do que uma rotina, né? Eu não vou dizer um tratamento, mas uma rotina que previne alguma coisa. A gente tem que mudar essa mentalidade de valorizar mais o que vai ter que reverter um estrago já feito do que o que pode prevenir que algo aconteça, uma rotina para manter a sua saúde plena. E a gente meio que perdeu isso, né? E que não é difícil, né, Sara? Não é difícil manter essa rotina. É fácil e é gostoso. Então, eu acho que falta só a gente prestar atenção mesmo. Às vezes é falta de costume, só isso, sabe? É só falta de costume. Mas eu acredito que está vindo muito forte essa questão de prevenção. Está vindo muito forte, cada vez mais. Então, eu sigo esperançosa, otimista. Mi, e você tem alguma dica para quem está em casa para começar a ter esse contato com as plantas para a gente finalizar? Então, se você conseguir tomar uma xícara de chá, escolhe o seu chá preferido. Se você não tem costume de chás, escolhe um que tenha um sabor mais ameno, como a camomila, como um capim-limão, uma erva cidreira. Escolhe um chazinho que você goste e começa a tomar todo dia uma xícara de chá. E vai experimentando outras plantas, combinações. E assim, uma coisa que dá diferença, que é fácil de fazer e que todo mundo deveria experimentar, porque é muito relaxante fazer um escalda-pés, que é muito fácil. Você pega uma bacia, qualquer recipiente que você possa colocar seus pés de molho, um balde, uma água quente, umas plantinhas, podem ser secas, desidratadas, o que você tiver no seu quintal, o que você conseguiu, e pode colocar até sal grosso, ou se você não quiser, não precisa, não é extremamente necessário. E fica com seus pezinhos de molho numa sexta-feira, depois que você chegou do trabalho, aquela semana foi exaustiva, foi cansativa. Você chega e coloca os pés de molho naquele balde de água quentinha com as plantas e você vai sentir assim como o seu corpo fica revigorado e como a sua energia muda totalmente. E aí depois que você faz isso e você sente esses efeitos,
Aí você fala, nossa, é verdade. Não é que funciona essa parada de plantinha mesmo? E aí você começa a sentir necessidade disso. Se você começa a tomar seu chazinho todo dia, no dia que você não toma, você sente necessidade, porque você vai ver a diferença energética que faz nas suas emoções, no seu pensamento, na forma como que você encara as coisas. Então, um chazinho só, uma vez por dia, para começar, é o que basta. Michele, eu vou acrescentar uma coisa aqui que eu queria saber de cada uma, assim. Fora o chá, que eu acho que é unânime aqui, né, para nós três, que já é hábito e tal, desses rituais com as plantas, fora o chá, qual é o seu favorito? Depois eu vou pedir para a Amanda falar também, e vou falar do meu favorito também, fora o chá. Eu acho que o meu ritual preferido com as plantas é realmente a vaporização uterina. É a forma como que eu sinto mais a potência das plantas. É uma forma que eu consigo me reconectar melhor com as plantas. E não é comum muito ainda aqui no Brasil, mas proporciona que a gente entre em contato através da força das plantas com os nossos processos e com a nossa força interna. Então, para um despertar de consciência e das nossas potencialidades, é o ritual que eu mais adoro. Amanda, fala o seu. A mim me despertou assim um jeitinho de fazer chá que eu não fazia antes, que é a combinação das ervas, e que eu tenho adorado fazer. Então, por exemplo, uma indicação que a Mi fez até numa live que está lá no meu Instagram, sobre misturar o mulungu com o capim-limão. E Mi, isso tem me ajudado muito a dormir. Sério, é uma das minhas misturas preferidas de chá hoje em dia. Mas adoro outras plantinhas também. Hoje em dia eu tomo chá todos os dias, realmente todos os dias. Então eu tomo de manhã antes de fazer o meu yoga, eu gosto de tomar um chá que tem ali um despertar gostoso, legal. Então eu gosto do hibisco, gosto do hortelã. Aí já à noite, quando eu não tomo de manhã, eu gosto de tomar à noite. Então aí já escolho umas plantinhas que já tem essa energia mais calma, mais tranquila. A erva doce, o capim-limão. Então essas plantinhas que já são mais, né, com uma energia mais calma, mais tranquila. Mas hoje em dia é a forma que eu mais uso as plantas, é o chá realmente. E você, Sara? Eu vou então trazer uma coisa diferente das que vocês falaram, que eu amo, que é o banho de ervas, que é muito gostoso e que tem me ajudado muito em vários aspectos, até físicos, né? Porque eu tenho uma pele um pouquinho mais sensível e o banho para mim é um momento mágico, né? É um momento muito meu, é um momento de autocuidado, é um momento de conexão interior. Então fazer um chazinho ali, né, em uma proporção maior, esperar ele esfriar e tomar aquele banho de ervas, para mim faz toda a diferença, assim, me revigora de uma forma sem palavras. Michele, muito obrigada pela sua presença. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada, Amanda, pela parceria de sempre. Acho que esse episódio ficou muito legal, né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso podcast o @ da Michele, o meu @ o @ da Amanda. Se vocês quiserem encontrar ela, conhecer um pouquinho mais sobre as plantas. E só queria agradecer. Então, Amanda, Sara, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Foi muito gostoso conversar com vocês sobre isso. E para quem está em casa ouvindo, deem uma chance às plantinhas e a esse de reconexão que vocês não vão se arrepender, porque depois que você entra, eu falo pro lado verde da força, você não sai mais, porque é incrível, os benefícios são incríveis. Muito obrigada, meninas. Um beijo para vocês. Muito obrigada por quem ficou aqui até agora. Muito obrigada pelo papo, Sara, Mi.
Sempre muito gostoso conversar com vocês. Um beijo e até o próximo episódio do podcast.